Olá, 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 tudo bem? Vamos começar mais um vídeo. Não se esqueça aqui, ó, se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like sempre que possível. Hoje vamos falar de um assunto muito delicado. Vou abordar aqui quando vai acabar tudo isso? Quando vai acabar essa quarentena? O que a gente pode esperar disso? Vamos mais ou menos ter uma noção sobre esse assunto. Então, no dia 26 de fevereiro de 2020, identificamos no Brasil o primeiro caso de coronavírus. E dia 24 de março, as crianças já não estavam mais frequentando as escolas na cidade de São Paulo e também em muitas cidades do nosso país. Ruas vazias, comércio fechado, restaurante, bares, academias, pessoas mascaradas pelas ruas, né? E mantendo aí um distanciamento social. E fora tudo isso, medo de adoecer, o medo de perder as pessoas queridas, medo de não saber se as contas vão ser pagas, medo de esquecer de lavar as mãos, medo de respirar em lugares públicos, de visitar nossos entes queridos mais idosos e medo até de ligar a televisão, né, e ver os números de quantidade de pessoas mortas pelo coronavírus. E todo esse medo soma uma sensação, né, de impotência, de insegurança, de incapacidade, gerando assim, lógico, uma ansiedade, né, na população. Preocupação principalmente com as crianças, pensando, né, pais e mães sempre pensam, nossa, aquelas crianças sempre pegam tudo, todas as gripes, todas as doenças, então eu fico com mais medo ainda do meu filho pegar alguma coisa. Os adultos, né, os cuidadores ficam desorientados. E não é exagero? Não tá sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil atravessar esses dias difíceis. O mundo tá de ponta cabeça e a rotina de todas as pessoas em todos os continentes mudou radicalmente. Por isso, vale perguntar, quando vai acabar essa quarentena? Quando as crianças vão voltar para a escola? Quando vai poder almoçar em família sossegada? Quando vamos poder ser livres? É difícil saber, mas podemos refletir um pouco sobre isso. Nesse momento, temos que respirar e viver um dia de cada vez. E para isso, seria legal entender algumas coisas que eu vou falar agora. Vamos lá. Esse vírus é mais mortal que outros vírus de gripe? Não. Esse vírus não é o vírus mais mortal que existe. Há vírus mais mortais do que o novo coronavírus. Então, por qual razão tanta gente está morrendo? E é aí que está a questão. O novo coronavírus tem uma característica assustadora: a sua incrível capacidade de espalhamento. Isso mesmo, espalha muito rápido. E um número muito grande de pessoas adoecem, podem adoecer ao mesmo tempo. E a consequência disso é que não há hospitais para todo mundo, não há leitos. E sabe-se que o novo coronavírus provoca a maior parte dos infectados internações hospitalares. E muitas dessas pessoas infectadas necessitam de leitos de UTI e não há leitos de UTI para todo mundo. Por isso que temos que achatar a curva. Vou explicar. Quanto mais quietinhos a gente fica em casa, menos pessoas vão se infectar. Ou seja, menos pessoas vão para os hospitais, desafogando assim o sistema de saúde. Observam, por exemplo, como estão sendo montados os leitos de hospitais, como no Pacaembu, aqui em São Paulo, onde haviam festas, calor humano, jogos. Agora há pessoas doentes e com medo de perder a vida. E esse vírus não veio para brincar. E muitos hospitais desse tipo estão sendo montados em várias cidades do Brasil. Por isso que é tão importante que todos fiquemos em casa, tomando todos os cuidados necessários. Agora, outra pergunta: se alongamos a curva, também não vamos alongar a nossa quarentena? Sim, sem dúvidas, mas alongando a nossa quarentena é essencial para salvarmos mais vidas. Por isso, as autoridades de saúde estão estudando dia a dia, fazendo previsões para que a gente tenha o menor número de mortes. Então, qual é a previsão para abrir tudo? E ao que tudo indica, o que a gente está vendo nesse final de maio, todos os números aumentando, o número de infectados, o número de morte, e isso é o que chamamos de pico da curva. Depois a tendência é cair devagarinho e esperando aí que
junho e julho já tenhamos uma perspectiva de queda da curva para nos prepararmos para uma etapa, né, de reabertura das coisas. A reabertura vai ser de uma vez ou gradual? Provavelmente gradual, para que não haja outros picos de incidências da doença. Quando que o número de casos da doença pode começar a diminuir? Essa pergunta é muito legal. As estatísticas mostram que mais ou menos quando 70% da população for imune ao vírus. Pensando aí na cidade de São Paulo, na população da cidade de São Paulo, então esses 70% seria mais ou menos 8.400.000 pessoas já devem ter tido contato com o vírus. Veja bem, isso não significa infecção com sintomas em todo mundo. Há sim a infecção assintomática. O que significa sintomática? Sem sentir nada. Então, existem pessoas que são infectadas e não sentem absolutamente nada. Então, para entender, o número de casos tem que ser maior do que é reportado hoje? Sim, sem dúvidas. Por quê? Porque a gente só tá testando, né? Tá fazendo teste só em quem tá doente. Ainda no nosso país a gente tem poucos testes. Para você ter noção, né, uma pesquisa realizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostrou que devemos multiplicar por 7 para chegarmos no número oficial aí de infectados, né? Contando com as pessoas assintomáticas que não foram testadas. Então, com certeza já teve muita gente que teve contato com o vírus. Então, quando a epidemia acaba de uma vez? Quando todas as pessoas estiverem imunes e o vírus não conseguirá aí infectar mais ninguém. Mas antes de tudo isso, lógico, a gente espera uma vacina que ajude a população a ficar imune ou um medicamento, né, que a gente possa conseguir lidar melhor com isso, para que todos fiquem protegidos. E a perspectiva de uma vacina? Sim. Você pode imaginar quantas pessoas no mundo agora está estudando sobre isso? Então, temos que ter confiança sim. E até a vacina chegar, o que a gente pode fazer? Ficar em casa. E quem precisar sair, sempre use máscara, lave sempre as mãos e use álcool em gel. E há alguma coisa que a gente pode fazer um pro outro? Sim. Vamos ajudar os idosos que precisar sair pra rua, evitar que os idosos saiam para fazer compra e na farmácia. Não deixe quem tá na quarentena, né, ficar solitário, sempre conversando um com o outro, telefone celular, chamadas de vídeos. Descubra uma forma para ajudar alguém. Sempre há. Pequenas atitudes provocam grandes diferenças. Espero realmente que todo esse momento, né, que estamos atravessando muito difícil, que juntos nos façam refletir um pouco mais sobre nossos valores preciosos, como o amor, a compaixão, a empatia, a solidariedade. E tomem, por exemplo, a dedicação de todos os profissionais de saúde, todas as pessoas aí que estão trabalhando, né, nos seus trabalhos essenciais, por exemplo, enfrentando o medo todos os dias. E temos que cuidar uns dos outros. Essa é a nossa única esperança. Então, siga sempre todas as orientações das nossas autoridades de saúde. Fica em casa. Esse vídeo é mais ou menos pra gente ter uma noção de tudo que tá acontecendo, como vai ser o futuro, de o que podemos esperar, que são suposições baseadas em algumas pesquisas, principalmente da saúde. Espero que tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.